Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi meu quinto período, finalmente, porque pra quem não sabe, eu fiquei um tempo fora do YouTube, então agora que eu voltei eu tava colocando em dia, então já tem aqui no canal desde o meu primeiro período até o quarto e esse é o quinto. Se você não assistiu os outros, vai dar uma olhadinha, tem uma playlist só desses vídeos aqui no canal, se você quiser se inteirar mais. E é isso, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal. Aqui eu falo um pouquinho sobre publicidade, a minha experiência dentro da faculdade e também já vai clicando no gostei se você gosta do meu canal, porque depois você pode esquecer. Então, primeiro, para contextualizar tudo, né? Esse período foi o que eu tive agora em 2020. Foi um período completamente diferente do que eu acho que qualquer pessoa esperava, né? A gente começou o período normalmente, os professores dando as aulas normalmente e sempre já tem uma programação toda feita e tal. E tivemos a notícia do coronavírus e tivemos que entrar em quarentena nesse período, então foi completamente atípico, tivemos as aulas online, como todo mundo teve que ter. Eu acredito que a publicidade, né, o curso de publicidade não foi o curso mais afetado, tivemos algumas dificuldades com a aula online e tal, mas eu sei que muitos outros cursos tiveram complicações muito maiores do que as nossas. Nós tivemos 4 matérias esse período e eu posso dizer assim, foi um período de criação. Foi um período mais voltado para áreas da criação. Então esse semestre eu tive redação publicitária, direção de arte, processos gráficos e repertório de criação. Então assim, redação publicitária e direção de arte andou muito junto nesse semestre. Assim, nós tivemos alguns trabalhos em que a gente conseguia aplicar uma matéria na outra, porque obviamente são duas matérias que estão completamente ligadas, porque dentro de uma agência, na área de criação, existe a direção de arte e a redação. Então, eles têm que andar juntinho e vocês vão conseguir entender. Se tiver qualquer dúvida, me pergunta aqui nos comentários, me manda um direct pra gente trocar uma ideia e eu poder falar o que eu sei. Em redação publicitária, a gente aprendeu a função mesmo do redator dentro da agência. Então a gente aprendeu muita questão teórica mesmo, mas que é muito posta em prática. Por quê? Estrutura de texto publicitário. Vocês lembram que eu já cheguei a reclamar aqui lá atrás que a gente teve um tipo de português lá nos meus primeiros semestres em que não era nada muito prático, e nesse, diferente dos outros, foi bastante prático. Terminava a aula, o exercício era fazer uma campanha com aquela estrutura. Entendeu? Então, a gente aprendeu muito sobre as estruturas dos textos, quais tipos de textos, quais as emoções que a gente ativa nas pessoas, né? Os gatilhos mentais que a gente tem a partir do texto. E foi uma matéria muito boa mesmo. Eu não sou muito fã da área de criação, só que minha professora é muito boa. Um beijo, Luciana, se você estiver assistindo. E ela tem uma didática muito legal que faz a gente querer aprender muito na matéria. Então foi uma matéria muito rica, acho que quase todas as aulas ela dava algum trabalho, o que ajuda muito a gente a memorizar aquilo que foi passado. E colocar no nosso portfólio, porque a gente teve que desenvolver um portfólio com essa professora. No Behance, eu vou deixar aqui o site do Behance. É um site muito bom para você buscar referência, porque é um site de portfólio. Você que também já está aí fazendo alguns trabalhos, alguns freelas que você gosta, você pode criar o seu portfólio lá, porque é um lugar onde fica muito bonitinho, organizado o seu portfólio. Como eu falei pra vocês, dentro de uma agência tem o redator e o diretor de arte. E nesse semestre a gente teve direção de arte, que foi uma matéria que eu tava morrendo de medo de me dar mal, porque eu não sou muito boa de criação e tal. Mas o professor, mais uma vez, foi muito bom, ele era muito flexível, ele entendia que cada um tinha o seu limite ali dentro da criação. E passava alguns trabalhos teóricos, ele dava teoria, porque tem, né, obviamente, a teoria, e aí a gente desenvolvia vários trabalhos práticos durante o semestre. A matéria lá no início, quando a gente ainda estava tendo aula presencial, a gente começou a aprender, mexer no Photoshop, no Illustrator e tal, porque a gente tinha aulas em laboratório, só que logo já entrou em quarentena e o professor teve que adaptar as aulas, e o que ele fez foi
adaptar mesmo. Então ele passava a aula teórica, a gente pesquisava, ele passava alguns vídeos aula, ele mesmo fazia as videoaulas dele, pra gente poder desenvolver os trabalhos. Eu acredito que essa matéria de todas foi a mais prejudicada, porque quando a gente tem um professor ali, né, pessoalmente, para nos ajudar e tal, é diferente o contato que a gente tem pessoalmente. Eu acho que a gente teria desenvolvido muito mais. Eu vou deixar passando aí uns trabalhos que a gente fez, porque como tava à distância, né, o professor, em uma aula, ele passava o slide, explicava tudo e dava um trabalho no final da aula. Então eu vou deixar os trabalhos passando aí e explicar pra vocês. O primeiro trabalho que o professor passou pra gente foi um trabalho de buscar referências. Então ele pediu pra gente fazer um top 5 de agências aqui de Belo Horizonte e escolher 5 trabalhos dessas agências pra gente ter como referência, né? Porque é muito importante a gente que tá na faculdade e tal, a gente ter referências de mercado mesmo, conhecer o mercado da sua cidade, conhecer o mercado que seja de São Paulo, né, que é o polo, conhecer o mercado do Brasil e do mundo. Então, primeiro a gente começou buscando essas referências dentro da nossa cidade e esse foi o primeiro trabalho que a gente fez. Trabalho de teoria da cor, em que a gente estudou, né, a aula, o professor explicou sobre as cores, cada cor remete a uma coisa. Por exemplo, vocês já perceberam que toda marca de comida, não todas, mas a maioria, sempre tem vermelho. Por quê? Vermelho remete a apetite, e apetite dá fome. Então, a gente teve essa aula sobre teoria da cor. Tivemos que pesquisar sobre isso e mandar o PDF também para o professor, que está passando aí para vocês. Tivemos um trabalho de vetorização, esse sim foi bem... foi de software mesmo, a gente teve que fazer no Illustrator, se eu não me engano, pegar A gente assistiu 2 videoaulas e tinha que reproduzir o que a pessoa estava fazendo videoaula. Não era muito difícil, mas eu não tenho habilidade nenhuma com Photoshop, nenhuma com Illustrator. E pra mim, eu fiquei meio irritada fazer, mas dei conta de fazer e não era muito difícil, não. Outro trabalho que a gente fez foi os tipos de layout, porque existem vários tipos de layout. Layout é a forma com que a peça ela é organizada. Então, tem layout que vem só o texto, tem layout que é só imagem, tem layout que o texto se sobressai à foto, tem layout que a foto fala mais do que o texto e, enfim, a gente estudou os tipos de layout. Nós tivemos que assistir um documentário, na verdade não é um documentário, é um episódio de vários documentários de uma série que tem na Netflix, vou deixar aí pra vocês assistirem também, é bem interessante. Conta a história assim do cara que praticamente inventou as fontes mais importantes que existem. Nova York inteira é com a tipografia do cara, então é muito legal. Eu que não gosto dessa área de criação adorei assistir e é bem legal mesmo, dá uma assistida. E aí a gente teve que fazer uma resenha crítica sobre isso e um resumo também, mais uma vez em PDF, com todas as fontes que são citadas nesse documentário. A gente teve que fazer uma análise de cores das campanhas do Covid, né? As campanhas que estavam falando, as campanhas que estavam rolando sobre Covid, quarentena, etc. Pra gente analisar as cores que essas pessoas estavam usando. Então, esse trabalho que a gente fez foi bem tranquilo, era só analisar mesmo. Tivemos um trabalho sobre o Instagram. O professor fez a proposta pra gente mudar o layout do Instagram. Ele falou assim, se vocês pudessem mudar alguma coisa no layout do Instagram, o que vocês mudariam? E aí a gente podia desenhar no papel, quem já tinha habilidade, né, com Illustrator, Photoshop, podia fazer lá a interface. Eu mesmo fiz uma gambiarra no Canva, enfim. O professor pediu pra gente layoutar de outra forma o Instagram. Então, por exemplo, no Instagram, quando a gente entra lá naquela página do nosso perfil, tem a nossa foto, o nosso nome, a quantidade de seguidores, quantas fotos, tal. E aí a gente podia mudar essa organização que o Instagram faz ali na interface, né? Eu fiz algumas mudanças e tal, foi um trabalho legalzinho assim de fazer. Confesso que se eu tivesse mais habilidade pra fazer, eu acho que teria ficado muito mais bem feito, só que eu fiz uma gambiarra lá, deu pra entender o que eu queria. Tivemos um trabalho também sobre leis da Gestalt, né, que como eu expliquei pra vocês, o professor explicava tudo primeiro pra gente sobre as leis da Gestalt e a gente teve que fazer um PDF e colocar um exemplo de cada lei.
Tivemos um trabalho também de logotipo. A gente tinha que colocar exemplos de tipos de logotipos. Então, existem vários tipos, tem vários nomes, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só disso também, não sou a expert disso, mas pra matar a curiosidade posso fazer pra vocês. Aí, como eu falei, redação publicitária e direção de arte andaram juntinhos e os dois professores se juntaram para dar um trabalho só final pra gente. Eles fizeram um briefing de uma empresa pra gente e nos entregaram pra gente criar uma campanha pra essa empresa dentro de um orçamento para esse momento que a gente estava vivendo, quarentena, coronavírus, tal. A gente teve, assim, acho que um mês mais ou menos para poder produzir isso com um grupo, acho que de 8 pessoas. Meu grupo passou um perrengue para fazer esse trabalho. Na véspera do trabalho tava dando tudo errado, enfim, conseguimos contornar a situação toda e deu tudo certo. Os professores amaram o nosso trabalho, vou deixar o trabalho passando aí para vocês também. Foi um trabalho muito bom de ser feito, a gente ficou muito orgulhoso e é muito bom quando a gente termina de fazer um trabalho, a gente fica orgulhoso dele, né? Aí tivemos processos gráficos, que foi uma aula extremamente teórica, porque é impossível não ser teórica, porque foi uma matéria onde a gente aprendeu, assim, a história da tipografia, então como surgiram as fontes, como surgiu a tipografia, os tipos de impressão, os tipos de acabamento, os tipos de papel, enfim, gente, um rolê e muito chata a matéria. Como eu falei aqui, eu falo a verdade, sou sincera mesmo, foi uma matéria bem chatinha porque foi bem teórica, não tinha como ser prática. Eu acho que se fosse presencial, talvez pudesse ser mais prático, mas também acho que não. Aprendeu sobre a história da tipografia, os processos de impressão, então para imprimir embalagem, para imprimir um outdoor, para imprimir revista, jornal, enfim, os tipos de impressão, os tipos de acabamento, os tipos de relevo, enfim, gente, muito teórico, muita coisa. A gente teve trabalho e prova, e as provas eram online, né, no Classroom, eu acho que foi a plataforma que o professor usou. E assim, era de arrancar o couro, as provas bem difíceis. Mas, assim, eu sei que é uma matéria necessária, porque dentro de uma agência tem a galera de produção gráfica. E essa galera tem que entender desse assunto, tem que entender os tipos de papel, tipo de acabamento, tipo de impressão que vai em cada coisa, o que é melhor e tal. Mas, pra falar a verdade, eu acho que isso se aprende muito na prática, porque eu vi a galera lá da agência onde eu trabalhava e é muito na prática que se aprende isso. Obviamente é essencial, mas eu achei chato, não é uma coisa que eu quero fazer, entendeu? Por fim, tivemos repertório de criação, que foi uma matéria, como o nome mesmo já diz, a gente estudou muito sobre como funciona o processo de criação, como que a partir ali do brainstorm até o final da ideia, como que isso tudo se desenvolve, como que a gente pode estimular, criar estímulos para nos desenvolver dentro desse processo criativo e evoluir também. Acho que eu consegui deixar esse vídeo mais completo, porque como tá tudo ainda muito fresco na minha cabeça, eu consegui explicar melhor, mais detalhado de cada matéria. Se você se interessou por algum tópico que eu falei aqui, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso, obviamente que dentro do meu limite de conhecimento que eu consegui adquirir, eu também posso dar uma pesquisada para trazer um vídeo mais rico para vocês também, algumas curiosidades e tal. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não clicou no gostei, deixa o gostei aí, se inscreve no canal. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.